Bom, pessoal, boa tarde. Tudo beleza? Tudo na paz? Bom, doutores, hoje então a gente vai prosseguir com mais um tema na nossa parte de pneumologia. E hoje a gente começa a falar de tuberculose, tá? Hoje a gente já entra nesse tema. É um tema, diga-se de passagem, um pouco complexo, mas a gente consegue compactar ele para ficar de uma forma mais dinâmica. Beleza? Deixa eu abrir o material aqui. Pessoal, não se esqueçam de preencher o formulário de assistência. Bom, pessoal, vamos lá então. Começar aqui com o nosso tema tuberculose. A gente começa falando da tuberculose, citando aqui o Mycobacterium tuberculosis, né? Que acaba ali que os principais agentes etiológicos da tuberculose humana, né? O Mycobacterium tuberculose, mas também a gente pode citar o Mycobacterium bovis, né? Outro também que a gente pode falar é do Mycobacterium africano. Só que o Mycobacterium africano a gente já começa a citar alguns subtipos, né? Nós temos aqui o subtipo 1 e subtipo 2. Então a gente já cita esses dois subtipos do Mycobacterium, falando aí do africanos, tá? Vamos lá. E também a gente fala do clássico BCG, que é o bacilo Calmette-Guerin, beleza? Mas no maior âmbito, né, o Mycobacterium tuberculose, né, ele é um bacilo ali que a gente fala de 1/4, né, por 0,3 a 0,6 milímetros, né, é um bacilo imóvel de caráter aeróbio, tá bom, gente? Então a gente fala de bacilo de caráter aeróbio estrito e não esporulado. Então ele possui uma parede celular com a característica lipídica, né, muito rico em lipídios, né, 40% do seu peso seco total, e a par disso, o qual reduz notavelmente a sua permeabilidade e dificulta a sua tinção. Então, devido a essa barreira lipídica, você tem uma dificuldade maior a essa prova de tinção. Vamos lá. Falando da situação mundial aqui, a termo de estatística, né? Nós temos uma taxa de mortalidade, falando ali em torno dos 1990 até os 2015, né? Uma taxa de queda de 47% nesses pacientes com tuberculose, né? E conseguiu diminuir também a incidência de tuberculose, aproximadamente 1,5% ao ano, né? Esse último mapa aí
de 2000 a 2014. Então houve-se um controle maior, houve-se um cuidado maior, até com respeito mesmo ao próprio esquema de vacina também. E também a gente fala da educação, todo esse quesito com o paciente. A população, diga-se de passagem, está um pouco mais cuidadosa com essas enfermidades respiratórias, né? E a fisiopatologia, a gente começa citando o principal hospedeiro, né, desse bacilo, desse micobactério tuberculose, é o ser humano, o principal hospedeiro, né? E essa tuberculose humana, essa TBC humana, ela vem de um resultado ali da própria inalação, né, dessas gotas de plug que acaba que albergam, contém esse bacilo, né, que ao paciente contaminado tossir, quando ele tosse, né, ele joga esse aerossol contaminante, e o outro indivíduo respira esse aerosol contaminado, esse aerosol contendo essas partículas do agente invasor, e assim instaurando lá no aparelho pulmonar do nosso paciente, né? As gotas de secreção no exterior perdem uma parte do seu conteúdo aquoso, né, devido à própria evaporação, e deixam o núcleo com um ou poucos bacilos, que são os verdadeiros veículos da transmissão, certo? Então você tem uma taxa de umidade menor nessa contaminação devido à evaporação do próprio aerossol. Então fica só o bacilo mesmo suspenso, certo? Vamos lá. Esse bacilo, como ele é muito pequeno, em torno ali de 1 a 2 milímetros de diâmetro, ele se dispersa com facilidade, né, sem dificuldade no ar. Então ele consegue às vezes ficar suspenso até por um tempo considerável no ar e ser rapidamente conduzido para outras regiões, né? Ou seja, até para regiões subpleurais, né? Geralmente de lobos inferiores, que são proporcionalmente devido à maior ventilação. Ou seja, nós temos um bacilo, nós temos um invasor aqui que ele é anaeróbio. Ele gosta de onde tem ar. Então ele vai ficar onde ele se instaura, geralmente aonde ocorre onde tem a maior ventilação, certo? Ao se estabelecer nos alvéolos, o bacilo é fagocitado. Daqui para frente vocês vão entender agora por que forma aquela caverninha lá. O bacilo é fagocitado pelos próprios macrófagos alveolares. Só que o macrófago infectado, ele vai secretar citocinas. As citocinas são aqueles agentes intermediários do caráter inflamatório, né? E por último vai levar à lesão celular de caráter reversível, se não parar do estímulo, até a lesão celular irreversível, consequentemente necrose, igual lá na anatomia patológica. Ou seja, secreta citocina. Uma delas é o fator de necrose tumoral, que é o TNF, e as quimiocinas. A quimiocina vai desencadear um processo inflamatório local, né? Consequentemente, vai vir ali uma resposta inespecífica de defesa, que vai fazer o quê? Caracteriza-se pelo um acúmulo exagerado de neutrófilo e, consequentemente, como acumulou muito neutrófilo, ele vai vir mais macrófago para o foco da infecção, certo? Então você tem uma inflamação focal, tendo ali liberação de agentes quimiotáticos, né? De quimiocinas específicas,
e também de fatores de necrose, né, fator de necrose tumoral, e aproximadamente 90% dos casos ocorre fibrose, devido ao próprio processo inflamatório, fibrose e reabsorção do granuloma. Ou seja, pode ser um processo que dure até 1 ano ou anos. O paciente fica com aquele incubado ali, muitas vezes manifestando uma clínica leve, não considerável. Em 5% pode se originar uma enfermidade primária, no caso que haja o crescimento bacilar não seja, em caso em que o crescimento bacilar não seja contido inicialmente, para ocasionar quadros patológicos de diferente gravidade. Então, é o que a gente falou. Vai depender de como foi esse caráter inflamatório, como foi encapsulado esse bacilo lá, como o organismo respondeu a essa infecção. Em 5% restante dos infectados, pode-se desenvolver uma enfermidade pós-primária, né, durante a vida do paciente, e a reativação de focos infecciosos localizados. Tá? São aquelas possíveis lesões que a gente consegue achar depois dentro dos diversos achados radiológicos de cavidade torácica. Vamos lá. Tipos de lesões clássicas na tuberculose que a gente vai achar nos exames imaginológicos. Lesão cavitada e lesão miliar. A lesão cavitada é onde teve aquela necrose caseosa granulomatosa lá no ápex pulmonar, né? Porque há uma alta concentração de oxigênio, então você tem ali ação de protease e há uma liquefação desse tecido, beleza? E as lesões miliares. As lesões miliares são associadas à imunodepressão. Aqui eu já falo quando o paciente teve um espalhamento maior, uma disseminação maior desse bacilo pelo corpo afora. Beleza? Em mais de 50% desses casos, não existe uma reação de hipersensibilidade retardada ante a tuberculina. Ou seja, na tuberculose, em lesões de caráter miliar, você tem uma grande concentração de vários granulomas, pequenos granulomas em diferentes partes do corpo. Tá? Então são aqueles pontos de lesão que não estão só em cavidade pulmonar, tá? Ele pode aparecer em outros tecidos, em outros aparelhos também, mas é ocasionado pela própria tuberculose. Beleza? Falando das manifestações gerais da tuberculose, as clássicas manifestações, nós citamos aqui de um quadro subagudo ou crônico, né? Que o paciente que tem tuberculose, você pode reparar lá na clínica, que não é um paciente que vai falar para vocês, eu acordei com falta de ar. Não, é um paciente que começa a apresentar uma sintomatologia sutil que vem agravando de pouco, até chegar ao ponto que o paciente começa a expectorar sangue. É aquilo que leva o paciente buscar o pneumologista, buscar ajuda médica. Enquanto isso, o paciente muitas vezes não vai. O paciente vai porque começa a tossir sangue e fica preocupado. Beleza? Quais são esses sinais e sintomas que englobam esse quadro subagudo? Primeiro, o paciente começa a perder peso, né? O paciente começa a ficar fraco, astenia, anorexia, o paciente para de sentir fome, perde a fome, ou tem uma redução drástica da fome, né? O paciente começa a cursar com uma febrícula de domínio vespertino e uma sudoração excessiva à noite, sudoração noturna.
Aqui começa o quadro clínico que o paciente posterga essa ajuda médica. Em ocasiões, 10 a 20% da tuberculose é assintomática e se descobre de forma casual quando mediante um estudo dos contatos de um enfermo tuberculoso. Então, muitas vezes, o indivíduo não sabe que tem tuberculose porque ainda não manifestou a clínica, ou a clínica, como a gente comentou, é muito sutil, o paciente não busca ajuda. O que acontece? Ele descobre porque alguém na casa exacerbou a clínica e ele teve que testar também. Então, no exame sai que ele também é um paciente tuberculoso. Beleza? Os dados de laboratório são, assim mesmo, inespecíficos. Onde a gente pode observar leucocitose ou leucopenia. E muitas vezes o paciente também pode estar anêmico. Vamos lá. No paciente masculino é predominante, né? A tuberculose associa-se com enfermidades ou transtornos graves. Os mais frequentes são infecções pelo HIV. O paciente que está passando por tratamento de imunossupressão, né? Ou tratamentos imunodepressores, tratamentos que diminuem a imunidade do paciente, beleza? Pode ser aquele paciente imunodeprimido que está passando por tratamento imunossupressor, ou o paciente está passando por um tratamento que a medicação provoca uma imunodepressão como efeito colateral, beleza? Ou tratamentos biológicos como anti-TNF também faz com que o paciente seja mais exposto imunologicamente falando. O próprio alcoolismo, o próprio uso de drogas, né? Silicose, diabetes, insuficiência renal, neoplasias. Então todo paciente que tem essa enfermidade aqui, ele tem uma predominância, estatisticamente falando, uma incidência maior, ele é relativamente mais acometido do que um paciente são. Tanto que nos pacientes com HIV positivo, né, as formas extrapulmonares de disseminação dessa tuberculose apresentam 65% dos casos. E só 35% está isolado no pulmão desse paciente. Tá? Então você vê que há uma exacerbação maior do que no paciente são. No paciente que não tem nenhuma enfermidade dessa. Ou que está passando por um tratamento imunodepressor. Bom, manifestações respiratórias frequentes, né? Então a primeira delas é a tosse, que é o sintoma mais constante, aquela tosse persistente, seca, aquela tosse que dura semanas, meses. E o paciente pode apresentar em algum momento uma tosse de caráter mucoide ou mucopurulento. O paciente fala assim: doutor, parece que eu estou escarrando catarro com pus. Beleza? Você vai, quanto tempo você está tossindo? Ah, tem uns 4 meses já, uns 3, 4 meses. Uma tosse não para de jeito nenhum. E a própria expectoração hemóptica, né? E a hemoptise. Aqui, quando eu falo de hemoptise, daquele vômito sanguinolento, aqui você já tem que começar também, simultaneamente, já seria interessante você começar a averiguar outros aparelhos também, para ver se é só a tuberculose que está fazendo isso. Beleza? Mas a expectoração hemóptica, ela acaba sendo um sinal, não é um sinal patognomônico, mas é um sintoma, um sinal muito sugestivo de tuberculose. Beleza? Doutor, o que é patognomônico? É aquele sinal que aparece só naquela doença. Vamos lá. A dispneia aparece basicamente nas fases avançadas,
da enfermidade, ou quando já existe um derrame pleural ou um derrame pericárdico. Igual a gente falou, o paciente não vai chegar no seu consultório porque acordou com dispneia do nada. Tuberculose não faz isso. A clínica gradativa, né? A semiologia respiratória é pouco expressiva, não te oferece muito detalhe em termos de auscultação para esse paciente, ainda mais quando está no começo, beleza? E classicamente se descrevem duas formas de tuberculose pulmonar, que é a primária e a pós-primária, né, ou do adulto. Aqui falando da tuberculose primária, né, eu falo daqueles pacientes que nunca foram expostos à tuberculose. Aquele paciente que nunca foi exposto à tuberculose. Esse é o paciente que se enquadra dentro da tuberculose primária. Também é uma forma habitual nos enfermos infectados pelo HIV. Tuberculose primária. Na maioria dos casos, né, costuma-se passar batido nesses pacientes e você só consegue detectar quando você faz o teste de positividade da tuberculina. Tranquilo? Então costuma-se passar batido na clínica. Então você vê quando faz o teste tuberculínico nesse paciente, né? O famoso, que é enfermeira e já trabalhou nessa área de clínica médica, conhece a sigla PPD, né? Famoso PPD, o teste tuberculínico. Vamos lá. Esse teste tuberculínico, essa prova tuberculínica, eu faço ela quando eu estou suspeitando que esse paciente tenha tuberculose, quando ele me provou aquela clínica considerável, aquela clínica que cursa com toda fraqueza, o paciente está perdendo apetite, o paciente está emagrecendo, o paciente tem a tosse que perdura por meses, começou a cursar com hemoptise, tá? Então eu posso já solicitar essa prova tuberculínica, né? Ou também chamada de reação de Mantoux, beleza? Você injeta a tuberculina, né, na região subcutânea e avalia depois como que foi a reação local dessa injeção. Mais pra frente a gente vai ver com mais detalhes, né? Essa forma clínica, a menudo não se consegue o diagnóstico bacteriológico, né? A radiografia e a prova de tuberculina positiva são as chaves para identificá-la. Mas a radiografia, igual a gente falou, você já tem que observar já consegue observar já uma cavitação, áreas de lesão já um pouco maiores, né? Vamos lá. As anomalias radiológicas mais frequentes são, primeiramente eu falo aqui do complexo primário, né? Então você consegue observar uma infiltração parenquimatosa, né? Adenopatias iliares, laterais, adenopatias iliares ou paratraqueais, certo? Você consegue observar bem aqui na parte de cima, nos lóbulos superiores, grandes infiltrados também, ou o próprio infiltrado parenquimatoso, tanto no segmento superior ou inferior sem cavitação, paciente com derrame pleural, beleza? Ou o padrão miliar, né? O padrão miliar é quando você já tem aquela disseminação múltipla, né? Então eu tenho aqui uma adenopatia iliar satélite,
Como assim satélite? Porque não está no complexo primário. Você vê que ela está lá do outro lado, no lobo inferior, ó, tá? Na parte já lateral do próprio parênquima. Beleza? Tuberculose pulmonar pós-primária ou do adulto, né? Aqui a gente já fala de uma reativação da enfermidade. O paciente já foi exposto uma vez à tuberculose, houve o controle da enfermidade e exacerbou novamente, reativou novamente, né? Então você tem aqui uma reativação de caráter endógeno dessas lesões primárias antigas. Você consegue ver bem definido esses sítios de lesões, né? Localização típica das lesões, principalmente nos segmentos apicais e posteriores dos lóbulos superiores e apicais dos lóbulos inferiores, né? Então você tem bem quase no ápice pulmonar ali, parte superior e bem parte inferior também, tá bom? Você consegue ver ali no raio-x cicatrizes fibrosas, tá? Ou quando já tá mais já avançado, você consegue observar também até pontos de calcificação, porque essa cicatriz fibrosa pode calcificar e aí já começa a limitar o fluxo aéreo. Então o paciente já começa a sentir mais um pouco do que o normal, tá? Alguns sinais que eu consigo achar nessa tuberculose pós-primária ou tuberculose do adulto. Infiltrado apical, pode ser unilateral ou bilateral, né? No pulmão ou nos dois pulmões. Cavitação, pode ser uma cavitação singular, né? Ou pode ser uma múltiplas cavitações, beleza? Derrame pleural é o clássico aqui, também para esses pacientes. Pneumonia tuberculosa similar à bacteriana, mas você tem um maior protagonismo do broncograma aéreo. No broncograma você tem uma alteração mais considerável do que se fosse na pneumonia bacteriana, beleza? O clássico empiema, né? O tuberculoma, quando eu já tenho aquela formação de tumorações, e os padrões limiares que a gente viu lá naquela radiografia atrás. Outra situação que pode acontecer no meu paciente: pleurite tuberculosa. Essa situação, essa condição, pleurite tuberculosa, ela já é mais comum quando eu falo de pacientes que estão no estágio de tuberculose primária, tá? Ela costuma ter uma progressão direta, né, de um foco tuberculoso subpleural, mas também ela pode ser secundária a outra condição hematógena, mas é mais comum ainda falando dentro da tuberculose primária, a condição de pleurite tuberculosa, certo? E quadro clínico da pleurite tuberculosa: o paciente costuma ter aquela dor em ponta de costado, né, intensa, aquela dor que costuma irradiar pelo gradil costal de forma lateral. Aqui o paciente tem uma falta de ar, uma dispneia, uma dificuldade respiratória já um pouco maior, porque você tem pleura inflamada ali, então qualquer movimentação desse pulmão, o paciente vai referir dor, febre. E aqui, quando você for fazer a drenagem pleural desse paciente, se for fazer a toracocentese diagnóstica, a pleurocentese diagnóstica desse paciente, você vai ver um líquido amarelo com predomínio de linfócitos, beleza? E você vai pedir também a verificação de ADA desse paciente. Você vai ter um ADA acima de 45 unidades por litro, beleza?
Ou também na própria biópsia pleural você pode solicitar essa valoração, essa prova de ADA também. Tá bom? Vamos lá. Tuberculose miliar, né? Costuma se apresentar a qualquer idade, mas é mais frequente nos pacientes jovens e em pacientes que são soropositivos, que têm HIV positivo, né? Aqui eu já tenho a consequência da erosão de um foco tuberculoso ou de um vaso, né? E sua posterior disseminação por todo o organismo de forma miliar também, né? Aquela granulia miliar, você observa, tá todo disseminado no pulmão, né? Formação de pequenos grânulos, o pulmão do paciente está tomado porque caiu na corrente sanguínea, disseminou por corrente sanguínea, beleza? E o quadro do paciente vai variar, né? O principal sintoma aqui é a febre, e aí também o paciente cursa com dificuldade respiratória, com dispneia, com tosse, né? Decai o estado geral desse paciente. E primeira coisa aqui, para eu fechar esse meu diagnóstico, claro, além da clínica, eu vou procurar se tem o bacilo das amostras respiratórias. Então, primeira prova é a prova do esputo, a prova do catarro, né? A prova do guspe. Beleza? Vou procurar o bacilo ali. Posso fazer nesse meu paciente uma broncoaspiração. Fazer aspiração direto da secreção bronquial desse meu paciente. Uma lavagem broncoalveolar. Certo? Sangue ou líquido cefalorraquídeo também. Porque lembra que foi um fator, que foi uma disseminação pela corrente sanguínea. Então eu tenho que procurar onde eu achar que pode ter problema aí. Onde pode ter tuberculose miliar. Então líquido cefalorraquídeo também é uma das janelas que eu tenho que abrir para procurar. O estudo histológico e microbiológico de biópsias pode constituir uma chave diagnóstica, tanto de pulmão, de fígado e de medula óssea, tá? Você vai checar se houve essa disseminação exagerada. Só que o que acontece? Por ser uma tuberculose miliar, o bacilo está todo espalhado, às vezes a prova da tuberculina pode ser negativa. Você vai fazer a injeção da tuberculina no paciente, vai passar 24, 72 horas e o paciente não vai manifestar reação nenhuma. Não vai inchar, não vai ter reação nenhuma ali na prova de tuberculina, no PPD. Tá, mas é um paciente grave, é um paciente que tá tudo espalhado isso daí. Quando eu tenho um tratamento adequado, um tratamento que foi fechado dentro de um tempo legal para esse meu paciente, a clínica não exacerbou tanto, costuma-se ter um prognóstico bom, né? E eu fecho o diagnóstico com prova de tuberculina, mas cuidado que pode dar negativo, então você vai pedir o seriado de Barr, né? Cultivo de esputo. Imagens de raio-x, você observa, ó. Tem granuloma para tudo quanto é lado dentro do tórax do seu paciente, ó. Observa as outras afetações. Afetações que estão fora desse eixo primário de contaminação, tá? Prova de tuberculina. Se o paciente já for vacinado, tiver recebido essa vacina de TB, ao você fazer a exposição do paciente à tuberculina, né, essa tuberculina subcutânea, pode apresentar uma lesãozinha maior de 15 milímetros. Tá bom? Então, pergunta se o paciente já foi vacinado. Em HIV, qualquer infusão de tuberculina pode ser positiva, né? Quando que é positivo? Quando é maior. Esse inchaço que faz, aí, esse sinal que faz na infusão subcutânea é maior a 5 milímetros. E geralmente, alguns livros vocês vão ouvir falar da leitura em 24 horas, acima de 24 horas a 72 horas, tá? Outros livros vocês vão ver falar de 48 a 72 horas.
Falsos negativos. Tuberculose aguda grave. Indivíduos com HIV. Infecções. O paciente que foi vacinado de forma recente com vírus vivo. O paciente que faz uso de glucocorticoide. E outros tipos de medicação que fazem efeitos imunodepressores. Beleza? Que abaixa a imunidade. Sarcoidose. Neoplasia linfoproliferativa. E o paciente que tem idade extrema, aquele paciente de 90 e tantos anos, tá bom? No paciente desnutrido também pode dar um falso negativo esse exame. E ultimamente se usa muito o GeneXpert, né, que é ali o primeiro instrumento de diagnóstico molecular homologado pela FDA, certo? É o único ali que é capaz de fazer uma combinação em uma preparação da amostra, né, a partir ali simultaneamente com o PCR, né, em tempo real, em a análise de reação em cadeia polimerase também. E é um exame rápido, né? Então você tem ali uma técnica de reação em cadeia polimerase, né? E você tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, né? Melhor do que a prova do esputo, o teste do escarro, beleza? Então você consegue, através do GeneXpert, fazer a identificação se o paciente oferece resistência à rifampicina ou não, beleza? E aqui a gente cai no tratamento de tuberculose. Nós temos dois tipos de tratamento. Nós temos tratamento tanto para o paciente que está internado e para o paciente que não está internado. Vai depender se tem critério. Qual que é o critério de internação? Bom, o paciente que tem critério de internação, para começar, o critério de internação primeiro, seria se o paciente tivesse uma inestabilidade hemodinâmica. Entra como critério de internação para esse paciente. Meningite tuberculosa, o paciente tem que ser tratado dentro do hospital. Meningoencefalite. Também intolerância à medicação que foi passada no ambulatório. Também quadro clínico, no caso da descompensação que a gente falou, o paciente tem um quadro clínico que inviabiliza o tratamento ambulatorial, um quadro clínico grave, né? Também se houve intercorrências clínicas ou cirúrgicas, né, tanto associadas à tuberculose ou não, torna-se um critério de internação. E vulnerabilidade social, beleza? Ou seja, como assim? Vulnerabilidade social que predisponha o abandono do tratamento pelo paciente. Qualquer tipo de situação que induz o paciente à falha terapêutica, né? Um exemplo, uma multiresistência a drogas induz o paciente à falha terapêutica. O paciente começa a ter muito efeito colateral e ele vai e abandona o tratamento, tá? Vamos lá. Para eu internar esse paciente, eu preciso de critérios de isolamento. O paciente está em quarto separado, né? Em quarto separado especial, com isolamento respiratório. Esse quarto, de preferência, você vai botar ele num quarto que tenha pressão negativa. Quarto que tenha pressão negativa com filtro EPA, tá bom? E caiu para dentro do quarto com o N95, tá? O profissional que vai manusear esse paciente, que vai trabalhar com esse paciente aí, é com o N95, beleza?
Agora a N95 já ficou mais falada. Antes você só ouvia falar na N95 para o paciente tuberculoso ou naquelas situações onde a pessoa ia entrar em galpão de veneno, né? O paciente ia trabalhar com galpão de veneno, ou ia estar exposto a algum tipo de aerossol contaminante. Então ele colocava. Hoje não, hoje já está mais comum a gente ver N95 por aí. Beleza? Bom, pessoal, em questão ao tratamento, funciona da seguinte maneira. Nós temos rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, né? Geralmente a gente usa esse esquema que eu vou passar para vocês na tuberculose pulmonar ou na própria tuberculose extrapulmonar, que a gente vai estar desenrolando a partir da próxima aula, exceto na meningoencefalite em tratamento ambulatorial, tá? Eu não uso esse tratamento aqui. Funciona assim, eu tenho alguns esquemas, né? Eu tenho o primeiro esquema de tratamento, que é o tratamento de ataque, e a manutenção. O ataque funciona da seguinte maneira. Você passa para o seu paciente, né, o RHZE, que é a rifampicina, mais a isoniazida, mais a pirazinamida e mais o etambutol, né? Vai ser numa dose de rifampicina em torno de 150 mg, mais 75 mg de isoniazida, mais 400 de pirazinamida e mais 275 de etambutol. Você faz uma dose fixa, né, combinada via oral, a cada 24 horas por 2 meses. Hoje, no Sistema Único de Saúde, já se disponibiliza, em alguns sistemas também de alguns países, já se disponibiliza essa medicação combinada, ou seja, vem isso daí tudo num comprimido só, tá? Então nós vamos passar, vou passar para vocês aqui a forma mais fácil, né, de um comprimido que vem toda essa medicação já dosada. Então a indicação nesse primeiro ataque que dura aí 2 meses, o paciente que tem de 20 a 35 quilos, você usa 2 comprimidos por dia. O paciente que tem de 36 a 50 quilos, 3 comprimidos por dia. O paciente que tem de 51 a 70 quilos, 4 comprimidos por dia. E o paciente que tem mais de 70 quilos, 5 comprimidos por dia. Deu os 2 meses desse esquema, você vai alterar para o esquema de manutenção. O esquema de manutenção já não entra etambutol e também não entra a pirazinamida. O esquema de manutenção só entra rifampicina 300 mg mais a isoniazida de 150. Também vai ser uma dose combinada, um comprimido por dia, né, de 24 horas. Aqui já é por 4 meses. E também é conforme o peso, de 20 a 35 quilos um comprimido, de 36 a 50 quilos um comprimido e meio, tá bom? Diariamente. De 51 quilos a 70 quilos vão ser 2 comprimidos diariamente. E mais de 70 quilos você vai dar 2 comprimidos e meio. Aqui já é por 4 meses. E claro, você vai fazer também a questão profilática e sintomática do paciente, né? Analgésico, se o paciente, analgésico e antipirético, se ele tem febre igual ou maior a 37,8 graus, se tem dor, então você pode passar dipirona, paracetamol, antiemético, né? Se presença de náuseas ou vômitos, como a metoclopramida, bromoprida, e a proteção gástrica, né? Você inibir aí a produção, inibir a bomba de prótons. Pode passar o omeprazol ou pantoprazol sódico com o paciente em jejum, tá bom? Então na próxima aula a gente já vai entrar na tuberculose extrapulmonar.